Bom, nós tratamos de diversos assuntos em expansão da consciência que são relevantes para que a gente aprenda tudo sobre cura, o que fazer para ter domínio da situação e dentro das condições espirituais de cada um poder se curar. Então nós falamos sobre doença, está no vídeo número 1 de expansão da consciência, o que significa, né? Como ela se instala. Nós também falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre energia em equilíbrio, alimentação, né? Os alimentos necessários para a parte física, espiritual, mental. Falamos sobre saúde integral, também falamos sobre alimentação, também falamos sobre espiritualidade, falamos em convivência e hoje nós vamos abordar o grande nosso calo, o ego. Há uma frase épica, todo mundo repete isso, todo mundo lê isso, todo mundo já ouviu isso um dia, em que Jesus aconselhou que para o ser humano ser bem sucedido ele precisava orar e vigiar. Então todo mundo sabe que um dos grandes conselhos de Jesus era orai e vigiai. Eu vou acrescentar uma letrinha e uma palavra no orai e vigiai. Eu diria orai e vigiai o ego. Não que o ego seja uma parte de nós totalmente má, não é isso. Mas o ego é o grande acumulador de maus hábitos. E, na verdade, o orai e vigiai se refere diretamente ao ego. Quando você tem consciência de que o ego quer dominá-lo, é sua obrigação orar e vigiar, para que o ego não tenha o êxito necessário. Porque se você não fizer isso, primeiro, você vai ficar dependente de uma coisa em você que não é você. Isso é grave, né? É praticamente uma escravidão. E depois você vai dar vazão ao seu lado mais nebuloso, que são os hábitos, os maus hábitos. Todo mundo tem maus hábitos, indistintamente, todas as pessoas têm maus hábitos. Mas ter maus hábitos e não ter consciência é uma coisa. Agora, se você tem maus hábitos e tem consciência de que eles são nocivos, né, que eles te prejudicam, e você é uma pessoa interessada na sua evolução, você é uma pessoa que se interessa por melhorar a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia, ser mais competente nas coisas que faz, decidir melhor, fazer melhores escolhas, ter melhores amizades, ter um amor verdadeiro, ter uma família extremamente unida à sua volta, ser uma pessoa melhor no conjunto da obra, o ego precisa ser combatido. Essas duas séries de vídeos que nós temos feito sobre cura, que é a expansão da consciência, e também sobre equilíbrio energético, nos dois casos nós vamos compreender que o nosso grande e maior inimigo mora dentro, que é o ego. Então não é destruir o ego. O que eu faço? Eu tenho meu ego e eu vou destruir meu ego. Não se trata disso. Se trata de você não ser dominado pelo ego. Isso sim é importante. Você não pode permitir que nada além da sua mente, seu coração e sua espiritualidade comandem você.
Se qualquer uma dessas três coisas comandar você, você deixou de evoluir, você estacionou. Então o ego não é uma coisa nociva, porque ele te avisa dos perigos, ele te dá uma série de avisos que te alertam, te fazem se policiar em determinadas circunstâncias. Ele te mantém atento a determinadas coisas, mas ele é o grande canalizador de maus hábitos. Na verdade, é o grande receptáculo de maus hábitos. No final a gente vai abordar alguns temas que tem um texto meu que até eu gostaria que, se possível, vocês que estão assistindo o vídeo lessem. Mas o ego realmente nos impede a expansão da consciência, nos impede que nós tomemos conta do nosso próprio destino, que nós sejamos os nossos próprios donos e respeitemos acima de tudo a divindade que mora dentro da gente, que nos criou e que nos habita. Todos nós, isso eu já disse algumas outras vezes, mas todos nós somos partícula de tudo que há no universo, absolutamente tudo. Nós somos um resuminho do que é o nosso universo integral. Esse resuminho tem absolutamente de tudo, o que é bom e o que é ruim. O ego é uma dessas fatias do que é ruim. Como eu disse, ele não é de todo ruim. Ele nos alerta de muitas coisas, nos possibilita ter algumas reações preventivas, ele nos ajuda na compreensão de algumas ocorrências na vida dos outros. A gente percebe, olhando os outros, que a pessoa está errando, e a gente se prestava mais atenção, além de que isso não é o indicado, até porque você tem que cuidar da sua vida e não da vida dos outros, mas se você prestar bastante atenção, você vai verificar o dedinho do ego no erro alheio, sabe? Se você prestar, porque você tem, todo mundo sabe disso também, você tem duas formas de aprender, de evoluir. Pelo amor, vendo tudo e observando tudo à sua volta, inclusive você, né? Não é exclusivo você, é inclusive você, vendo tudo e observando tudo, e aprender pela dor. Quando de fato o universo esgotou suas ferramentas, esgotou a sua forma de te ajudar, ele não tem mais como te ajudar, e aí ele te dá uma lição. Que não é bem uma lição, na verdade ele te dá uma ocasião de aprendizado. Ele te coloca dentro de uma determinada história que vai fazer com que desde que você ore e vigie, né, tenha a compreensão do que é vigiar de fato, você capte a lição que precisa ser aprendida. E assim você evita que aquela história em que você de alguma forma foi colocado dentro te envolva novamente com outras pessoas, com outros personagens, com outra situação, mas elas vão se repetir até que você tome consciência de que há mudanças que precisam realizar, que precisam ser realizadas. Bom, vamos dar alguns exemplos de defeitos do ego. Depois eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, do texto meu que se chama A Quem Daremos o Comando. Ele fala exatamente do ego. Ele só fala do ego. Na verdade ele está perguntando se nós preferimos tomar conta de toda a nossa vida, né? Dirigir a nossa vida dentro daquilo que nos é permitido, dentro do nosso livre-arbítrio, ou se a gente prefere dar a um terceiro, que se chama ego, né? A parte que não é muito boa de nós, se nós preferimos dar esse comando ao ego. Então eu vou mencionar alguns defeitos do ego, para que a gente tenha a compreensão do que o ego
nos possibilita não seria o termo, no que ele nos permite nos enganar, do que ele nos dá coragem, nos encoraja a errar. Por exemplo, fofocar. Quem nunca falou mal de alguém para uma outra pessoa, mesmo que seja num momento de raiva? Qual de nós não cometeu esse erro? Se nós cremos, e eu acredito que todos que nos acompanham creem, que nós temos uma divindade dentro de nós, que nós somos seres divinos, né? Nós fazemos parte de um universo divino, tecer críticas, tecer comentários negativos, julgar o próximo, não é um papel de nenhum tipo de divindade. Mas quem tem interesse nisso? Qual é a parte do universo que tem interesse em que eu, por exemplo, faça uma fofoca? Só que eu conheça, energeticamente falando, só tem um, que é o ego. Por quê? Porque quando você fofoca sobre alguém, quando você cria uma história a respeito de alguém, ou distorce uma história de forma negativa de alguém, ou julga uma certa pessoa, o que na verdade você está fazendo, o que de fato você está fazendo, é tentando diminuir alguém para se sobressair. É consciente isso? Não, nem sempre. Nem sempre você falar mal de uma outra pessoa significa que você está se sobressaindo conscientemente. Mas aquela pessoa que está te ouvindo vai passar a sua informação adiante, dizendo: olha, isso eu ouvi do Júlio. E o Júlio sabe tudo. Mesmo que você não saiba nada, não tenha a menor compreensão da vida, seja um tapado, ele vai te dizer isso. Ele vai dizer: e olha que eu ouvi do Júlio. E o Júlio sabe de tudo. Para reforçar o argumento e justificar a fofoca. Só quem faz isso, quem age dessa maneira, é o ego. Não existe outra energia no universo que eu tenha conhecimento que seja mais nociva nesse sentido do que o ego. Porque inconscientemente ou conscientemente você acaba se estimulando, fez uma vez, você se estimula a fazer novamente. Olha, deu certo. Você nem pensou nisso, mas seu ego pensou. Deu certo, ó, eu me sobressaí. Eu cheguei com uma novidade que ninguém tinha. Você vai repetir. Se você não se vigia, se você não ora e não se vigia, como o Mestre Jesus ensinou, você vai repetir. Goste ou não goste da verdade que eu estou dizendo, você vai repetir. Inflou o seu ego, mexeu com o seu lado negativo. Seu lado negativo se expôs, se achou bonito, vai repetir. É triste, mas é a nossa realidade. Então, é fundamental, nesse aspecto da fofoca, que nós localizemos o dono dos bois. E ele se chama ego. Você, a menos que você ache que você falar mal de alguém possa ser uma vingança. Se você se justificar, ó, eu estou falando na sua mente, se justificar, ó, eu estou falando mal daquela pessoa, mas é porque eu não gosto dela porque ela não gosta de mim, eu estou me vingando dela. A menos que você pense assim, você não vai compreender que foi manipulado, que o teu ego está fazendo de você um escravo dele. Você não toma essa consciência, porque você não tem a visão de que falar mal de alguém pode ser prejudicial à saúde de muita gente. Não só da pessoa que estava em volta, mas dos familiares da pessoa que estava em volta, que vão ficar desgostosos quando ouvirem que um parente deles foi crucificado, né? Dos amigos dessa pessoa,
que talvez até possam desconfiar que a fofoca é verdadeira. E mesmo que fosse verdadeira, né, você tem muito mais trabalho para cuidar da sua vida, porque vai tentar cuidar da vida dos outros. Orai e vigiai. O ego. Esse é o primeiro ponto. O segundo, são só alguns exemplos, tá? Não vou dizer todos, porque senão a gente vai ficar aqui 20 horas. Mentir. Quem já não contou uma mentira, mesmo que seja uma mentirinha, só para se defender de uma suspeita, ou de uma acusação, ou de uma situação vexatória, por exemplo? Quem de nós não contou? A maioria de nós, a grande maioria de nós, não tem maturidade espiritual. Portanto, embora saiba o que é certo e o que é errado, não tem noção da dimensão do estrago que pode fazer na vida de outra pessoa com uma mentirinha. E quem é o único interessado numa mentirinha? O ego. Mas por que o ego é o culpado da mentira? Porque ou ele previu que ele ia ficar numa situação difícil e resolveu mentir, porque ele achou que a história que ele estava contando se tornou engraçada e ele resolveu distorcer, deixou de seguir a verdade para entrar na mentira, ou porque ele se viu de alguma forma acuado a ponto de eu não sei quem fez, mas para não pensarem que fui eu vou dizer que foi outra pessoa. Isso tem uma infinidade de justificativas. Qualquer um pode justificar qualquer coisa com uma mentira. Mas a única coisa que ele está justificando é que ele não tem competência, capacidade para cuidar dos seus defeitos, para corrigir os seus defeitos. Porque se ele orasse e vigiasse, ele descobriria que a mentira vai acabar com a carreira dele, vai acabar jogando contra ele, vai fazer com que ele seja o mal visto. Mas tem gente que... tem pessoas que mentem e nem sabem que estão mentindo. É verdade. É verdade. Existem algumas energias que te conduzem à mentira. Mas se você orar e vigiar, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas você tem que se vigiar, não tem outra alternativa. Né? Encosta um legume em você que tem interesse em te desmoralizar. Ele começa com uma mentirinha, soprando na sua orelha, você vai lá e conta a mentirinha. Essa mentirinha vai se espalhar, vai se tornar um mentirão. Quem vai ficar mal visto é você. Se você tivesse orado e vigiado como Jesus ensinou, você não ia cair nessa armadilha. Ok? Para não ficar falando só de mentira e só de fofoca, roubar, né? É outro defeito do ego. Quem não pegou algo emprestado sem a menor intenção, sem má intenção, melhor dizendo, mas esqueceu de devolver? Mas isso não é roubo, eu esqueci. Tem certeza? Você tem absoluta certeza? Aqui eu posso até falar do Júlio. Eu não conheço ninguém mais honesto do que o Júlio. Mas um determinado dia eu fui fazer uma mudança de casa, de uma casa para outra, e fui começar a encaixotar minhas coisas. Eu encontrei quatro livros que não eram meus. Como bom samaritano que eu procuro ser, o que eu fiz, levei os livros um a um na casa das pessoas que me emprestaram os livros. Somente uma que eu não pude devolver em mãos, porque eu já tinha retornado para São Paulo, das minhas andanças do Brasil inteiro, e essa pessoa era de São Luís do Maranhão e eu
conversei com ela, né? Arrumei um jeito de conversar com ela, pedi para, através de uma outra pessoa, para me fornecer o telefone dela. Essa pessoa foi atrás dela, localizou ela, me deu o telefone, eu liguei para ela e justifiquei: olha, eu encontrei um livro seu aqui e eu estou enviando pelo correio para te devolver, te peço 1 milhão de desculpas, porque não era a minha intenção. Mas a pessoa falou assim: Júlio, se você soubesse o quanto eu mal te disse, sabe, eu falei mal de você muitas vezes, que eu achei que você tinha feito de propósito. Eu falei: meu amigo, se eu tivesse feito de propósito, não iria te devolver. Aí entra a outra pergunta: pô, mas se você não fez de propósito, onde está o defeito do ego? O defeito do ego foi eu não orar e não vigiar as minhas atitudes. Porque se eu tivesse uma agendinha ali e tivesse anotado: estou com o livro de tal pessoa, preciso devolver até tal dia. É organização? É. Mas é uma forma de você vigiar o seu ego. Não deixar que o seu ego diga: não tem importância, uma hora ele vai descobrir e ele devolve. Então, é só um exemplo, mas existem milhões de formas de roubo, né? Quando você tira desnecessariamente algo de alguém, consciente ou inconscientemente, isso é roubo. Mesmo que seja a energia de outra pessoa, isso é roubo. E é um defeito do ego. Outro defeito do ego é humilhar. Quem de nós nunca humilhou um semelhante, mesmo que tenha sido sem querer? E há aqueles que se especializam em humilhar, principalmente nas empresas e organizações, e pior ainda, existem os que trabalham voluntariamente em obras assistenciais e utilizam a humilhação como forma de aparecer. Nesse texto eu só cito exemplos que de uma forma ou de outra eu estive envolvido. Então eu trabalhei numa ONG, aqui em São Paulo já estava velho, depois que eu voltei para São Paulo. Trabalhei numa ONG aqui em São Paulo em que algumas pessoas que eram muito benquistas, eram pessoas assim, super destacadas, de altíssimo nível intelectual, de grande capacidade de compreensão, sabe, muito inteligentes, se utilizavam da humilhação, inconscientemente ou não, para aparecer, para demonstrar que ela tinha um cargo, que ela tinha uma capacidade, que ela era melhor do que os outros. Isso é um defeito do ego que precisa ser vigiado. Às vezes você está dentro do seu carro, passa uma pessoa oferecendo uma bala, oferecendo pão de prato, oferecendo qualquer coisa. Você nem olha na cara da pessoa e diz não. Ou então você fecha o vidro e finge que não ouviu. Você compreenda que isso é humilhação ou não ao outro, de uma forma ou de outra, o teu ego vai se sentir bem porque você não foi incomodado. E quando você fala não, você impossibilita a pessoa até de argumentar o comércio dela, a venda dela. Eu costumo olhar nos olhos e dizer: hoje eu não quero, muito obrigado. Que você tenha boas vendas, porque talvez aquela seja a única forma dele sobreviver. Não é justo que eu, dentro do conforto do meu carro, que também não é muito novo, mas dentro do conforto do meu carro, passe por uma pessoa que de uma forma ou de outra está passando por privação, mas está trabalhando, né? De uma forma ou de outra está trabalhando, mesmo que seja ou não por privação, ela está trabalhando, e você não dê a atenção que ela merece. Se tiver que dizer um não, seja firme, você precisa ser objetivo, ter a sua opinião. Vira para a pessoa e diz: meu amigo, me perdoe, hoje eu não vou poder te ajudar. Mas seja honesto. Evite que a pessoa se sinta humilhada. Bom, humilhação é coisa do ego.
A gente tem que ficar de olho nele. É o famoso orai e vigiai, que Jesus disse, mas não se referiu ao ego, porém eu tenho convicção que ele queria dizer, orai e vigiai o seu ego. Mais um defeito do ego. Tudo que a gente tem falado aqui são fatores que geram doenças. Você pode até achar que não há, uma mentira que eu vou contar vai gerar doença? Vai. Uma hora ou outra, ela pode estourar em você. Então o próximo é um dos maiores geradores de doenças, que são os vícios. Eu vou ler um trechinho que é para vocês entenderem o que é vício. Qual de nós nunca teve um vício, mesmo que seja quase imperceptível? E há aqueles que tomam consciência do seu vício, tomam consciência que esse vício está se tornando uma doença e nada fazem para se livrar. Ou pior ainda, dizem a quem desejar ouvir, mas eu faço porque eu gosto. E só quando eu tenho vontade. Como vocês veem, meus amigos, desculpas a gente arrumar os montes. Mas qualquer vício ou qualquer mau hábito é nocivo e pode te levar a uma doença. Se você não tiver capacidade de usar o seu livre-arbítrio para ter consciência, buscar consciência com volúpia, ficar deixando a vida passar por você, seguramente você vai acabar doente. E tem gente que tem consciência e mesmo assim acaba ficando doente. Aí diz, poxa, mas eu tomo todas as precauções, eu oro, eu vigio, eu tomo todas as precauções e eu fiquei doente. Perdão. Não tenha dúvida de que a sua doença tem origem dentro das suas falhas. Todas as nossas doenças são oriundas, todas são oriundas de defeitos que nós adquirimos, de maus hábitos ou de relaxo, a gente não se cuidar. São coisas que de uma forma ou de outra nós contribuímos para acontecer. Somente as doenças kármicas é que não são oriundas de atos, pensamentos, palavras e sentimentos desta vida, mas podem ser da outra, ou da outra anterior, ou da outra ainda, ou pode ser, sei lá de quantas vidas atrás, pode ser, e você resolveu cumprir agora. Se você tem pena de você, sincero e honestamente, você está errado. Porque o que você tem que fazer é lutar contra, não é ter pena. Se você se sentir penalizado por você, quando você vai mudar? Então o próximo item dos defeitos do ego é a autopiedade. Ah, mas a autopiedade não vai dar doença. Com certeza dá. Da doença emocional. Pode te levar à loucura. Porque você vai se deprimir tanto que pode ou ser internado em função dela ou se suicidar. Gerou karma, gerou doença. Poxa, mas eu ter pena de mim você tem que se amar, não tem que ter pena de você. O certo é você se amar. Você tomar consciência de que para a sua vida, para que a sua vida tenha sentido, você é a pessoa mais importante. Não existe ninguém mais importante do que você para a sua vida, na sua vida. Pai, mãe, filho, irmão, amigos, ninguém é mais importante para você, ou tem que ser o mais importante para você, do que você mesmo. E sem deixar o ego agir, porque aí vira orgulho, que é outro defeito do ego. Aliás, é o próximo.
Então a gente tem que estar... Jesus foi um ser extremamente sábio. Pena que nós, seres humanos, distorcemos muitos dos seus recados, muitos dos seus ensinamentos. Se nós tivéssemos compreendido que orar e vigiar tem quase tudo a ver com o nosso ego, tem outros fatores. Nós aprenderíamos na escola que não deveríamos estimular o ego, dar corda para o ego. Nós aprenderíamos na escola que a forma mais saudável de viver é aprendendo a meditar desde pequeno. Nós aprenderíamos na escola que o autoconhecimento tem tudo a ver com a expansão da consciência e que quando você tem consciência, você começa a encontrar escolhas boas e não a encontrar escolhas ruins que vão te trazer karmas ou problemas. Nós deveríamos aprender na escola como se alimentar, sabe? Saúde integral, alimentação para o físico, para o espírito, para a mente. Isso devia ser básico da própria escola. Lá no pré-primário você já tinha que estar aprendendo isso, sabe? Aprender o que é espiritualidade, independentemente de religião, sabe? Deveria aprender o que é espiritualidade, para você colocar em prática a espiritualidade na sua vida desde criança. Vai ser uma opção sua. Quando você tiver 12, 13 anos, que teoricamente você já tem uma certa maturidade, já está começando a deixar de ser criança, e que inclusive a Igreja Católica usa essa idade para fazer, quer dizer, não é nem a Igreja Católica, algumas religiões usam essa idade para fazer o batismo, né? Se você tivesse a consciência da sua espiritualidade desde criança, você tinha muito melhor condição de decidir o que você ia seguir depois de adulto ou de adolescente, mas ninguém fala disso. E outro fator que gera doença é a convivência. Se você não aprende a conviver, se você não é um ser integrado na sua sociedade, você vai ter diversos problemas, principalmente psicológicos. Isso não te ajuda em nada. Então é essencial que todos esses fatores que nós estamos debatendo aqui fossem colocados na escola, no jardim da infância. Ah, tá bom, uma criança de 3 anos não vai compreender o que é uma espiritualidade. Tá certo, pode não compreender. Mas se você não começar a tocar no assunto, já que não é nada ofensivo e que não agride nenhum tipo de moral, de ética, e que só vai embasar conhecimento, vai dar o conhecimento, vai dar o conhecimento básico para que a pessoa faça as suas pesquisas e faça as suas opções na vida, isso devia começar na escola. Espiritualidade, para nós que somos adultos, né? Espiritualidade é um assunto de adulto. Não é. Não é assunto de adulto. Existem vários casos de várias pessoas que começaram a se projetar astralmente com 3 anos. Aí a criança acordava e dizia para a mãe, eu estive em Paris. Ela não vai falar Paris porque ela nem sabe o que é Paris, mas ela vai dizer, eu estive num lugar assim, assim, assim. Bom, eu estive lá na Torre Eiffel. Era uma torre assim, assim, desenha visualmente o que é a Torre Eiffel. A mãe compreende que ela esteve na Torre Eiffel. Tá, e o que você viu, filho? Tinha um homem lá de barba, ou sem barba, mas de batina falando. Era um mestre? Eu acho que ele estava ensinando as pessoas. Isso é uma viagem astral. Então, se você não pode... Perdão novamente. Se você não pode ensinar uma criança o que é espiritualidade, como o conhecimento que nós adultos temos hoje, transforme esse ensinamento em uma matéria infantil, com conteúdo infantil. Existem milhares de livros de história, livros espíritas, que têm condição, livros católicos, que têm condição de dar uma orientação espiritualista para a criança. Não precisa ser
religiosa, tem que ser espiritualista. Saber que o corpo humano tem seu espírito. Isso já está provado pela física quântica. É indiscutível que nós temos 7 corpos. É indiscutível que nós temos 2 corpos que se subdividem, na verdade são 3 corpos que se subdividem, e que os principais, que não antes da sua subdivisão, são o físico, o mental, o espiritual e o astral. Isso está dentro de tudo. O mental se divide em emocional e mental. Ninguém tem condições de obter conhecimento desse tipo e não ter condições de passar para uma criança. Tem condições de passar para uma criança, sim. Isso deveria ser aprendido na escola, mas voltemos ao nosso assunto, porque senão meu vídeo vai dar 1 hora. Bom, eu falei de orgulho. Foi o último item. Palavrões. Tem gente que acha bonito falar palavrão. Maravilhoso. Né? Extremamente nocivo, mas você acha maravilhoso. O palavrão nada mais é do que parte da energia negativa que você acumula com a convivência com outras pessoas, que você descarrega em cima de alguém. Isso é interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Se você fala só por falar, não interfere no livre-arbítrio de outra pessoa. Se você está no meio de um assunto e aí solta um palavrão, você não está agredindo ninguém, não está ofendendo ninguém. Mas se você contextualiza isso a vida inteira nos seus diálogos, você está acumulando energia negativa que você imagina que só está jogando para fora, você está interiorizando isso, mais cedo ou mais tarde pode arrebentar numa doença. Perdão novamente. Outro defeito do ego é o aproveitar. Eu vou parar por esse defeito aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro, a noite toda aqui. Aproveitar. Qual pessoa que descobriu que recebeu um troco errado, vai na mercearia, na padaria, no ônibus, e não se sentiu tentado a ficar com o dinheiro, com o troco que veio errado? No nosso país, maravilhosamente, nós temos um chavão para esse tipo de situação. Chama-se Lei de Gerson. E os nossos políticos são os mais hábeis na Lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. Quando a pessoa tem consciência, mas consciência apurada, a primeira reação que vem na mente dela, puxa, esse dinheiro vai fazer falta para quem me deu. Ou a empresa vai descontar dele, ou a padaria vai tirar do seu salário, ou de alguma forma ele vai ter que repor aquilo, com horas, com hora extra, Mas quem não tem consciência diz, pô, o azar foi do cara que me deu o troco errado. Ele que é culpado, não sou eu. Eu só fiquei com o dinheiro, mas a culpa não é minha, a culpa é dele. Estou citando um exemplo, tá, gente? Mas não é só um exemplo. Né? O aproveitamento que o ser humano se utiliza hoje, ele está em todos os pontos da sociedade, em absolutamente tudo. Então o nosso item de hoje, que seria orai e vigiai, e eu acrescentei o ego, né? Jesus foi extremamente sábio, sempre foi. Mesmo enquanto era criança, ele já era sábio. Então, o orai e vigiai que Jesus nos ensinou, vamos acrescentar aí os defeitos do ego. Né? Orar e vigiar os defeitos do ego. Vamos combater os nossos defeitos. Se a gente pretende realmente evoluir, se a gente pretende realmente alcançar a iluminação algum dia, se a gente pretende realmente ser capaz de dar exemplo, né, ou queremos dar exemplo, porque o exemplo é o que realmente ensina, se nós temos essa intenção de evoluir e dar o exemplo, nós precisamos orar e vigiar os defeitos do nosso ego. Muito obrigado pela presença de todos.
Agradeço imensamente, agradeço aos mestres que estão sempre com a gente. Uma boa noite, gratidão profunda e namastê. Até a próxima terça. Se bem que na quinta a gente tem a live de curas do Mestre Larion. Namastê.